Será que o fundo imobiliário TOR11 é bom? Recebi muita pergunta lá na minha caixinha de perguntas dos stories, lá no Instagram, onde eu respondo todos os dias. E essa semana a galera quis muito saber sobre o TOR11. Por que o TOR11 subiu tanto, né? Saiu lá dos R$11 para R$13. O que aconteceu? Esse fundo imobiliário é bom, é ruim, vale a pena investir nele? Então nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que você precisa saber sobre o TOR11, tá? Mas antes, se tu não é inscrito no canal ainda, cara, para de perder tempo e já se inscreve. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e já ativa o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Como sempre, vou bem direto ao ponto, tá? E sem enrolação. Seguinte, trouxe uma colinha aqui para ajudar a gente e vou trazer as informações com os mínimos detalhes para você ver se vale a pena ou não para você investir nesse fundo imobiliário, tá? Primeira coisa que você precisa saber, qual que é o tipo desse fundo imobiliário, né? Eu considero ele como um fundo imobiliário de recebíveis imobiliários, ou seja, de CRIs, né? Aquele tipo de como é que eu posso dizer? De dívida imobiliária, digamos assim, tá? Só que ele não investe somente em CRIs, ele investe em CRIs, em equity e também em cotas de outros fundos imobiliários. O que é esse equity, tá? São participações societárias, ou seja, o fundo imobiliário tem sociedade em alguns empreendimentos. Já vou te explicar um pouco melhor ao decorrer desse vídeo, tá? Esse fundo imobiliário está sendo negociado aí a aproximadamente R$13, tá? Fechou aí na sexta-feira por R$12,70. Pagou um dividend yield no último mês, cara, até meio surpreendente assim, né? De 1,42%. E isso que está atraindo a atenção de muita gente. Caraca, Antônio, um fundo imobiliário de R$13, baratinho para comprar, pagando aí 1,4% no mês. Se a gente multiplicar isso por 12, dá mais de 15% ao ano. Sim, dá mais de 15% ao ano. Mas se você já me conhece, eu sempre costumo falar aqui no canal o seguinte: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, se um fundo imobiliário está pagando muito acima da média, tu tem que tomar um cuidado e pesquisar um pouco melhor sobre esse fundo. Não simplesmente comprar por conta dos dividendos, tá? E o valor patrimonial dele está na casa ali dos R$10,56. O valor patrimonial é o valor de todos os bens que ele tem, todos os CRIs, as cotas dos outros fundos, as participações societárias, dividido pelo número de cotas na bolsa, é como se fosse o preço justo dele, tá? E o valor patrimonial está em R$10,50, enquanto ele está sendo negociado a R$12,70. Ou seja, tá com ágio aí, né, cara, um preço mais caro que o valor patrimonial de 20% praticamente. Ou seja, em tese tá caro, tá? Tá caro realmente, Antônio? Não vale a pena comprar agora? Cara, só isso você pode decidir, tá? Só você pode decidir isso. Mas minha opinião é, quando um fundo imobiliário está muito acima do valor patrimonial, toma um pouquinho de cuidado, tá? Pode valer a pena investir ainda, os dividendos podem compensar, podem ser boa essa relação ainda, mas de fato tá pagando um pouco mais caro do que você devia pagar, tá? E seguinte, é um fundo bem novo, ele começou ali em abril, não tem nem 12 meses de vida ainda, tá? Tem menos aí de 7, 8 meses e por isso ele se torna um pouco mais arriscado também e é um fundo que é pequeno, não é um fundo grande aí como por exemplo o IRDM11, que é um fundo de recebíveis, o CPTS11, MCCI11, então não dá para comparar muito com esses fundos imobiliários grandões, tá? Você tem que ter um pouco mais de cautela quando você analisa um fundo imobiliário assim recente, com praticamente aí 7 meses de vida, tá? Seguinte, ele vinha pagando, na verdade, a média de 10 centavos, 12 centavos por mês. E no último mês ele pagou 16 centavos, pagou um dividendo aí acima da média. Por que ele pagou isso, tá? Muita gente acha que isso é normal. Como assim normal? Pô, Antônio, ele pagou 1,4% no último mês, ele vai continuar pagando então. Não, você tem que analisar o histórico. Nesse fundo, por isso que ele é arriscado, não tem muito histórico pra gente analisar, né? Mas o dividendo do último mês foi acima da média, foi fora do comum. Não dá pra ter certeza que ele vai continuar pagando isso, tá? E ele pagou esse resultado acima da média por conta do resultado do Ondas Praia Resort, que é aí um resort que ele tem participação societária. É um resort que entra naquele quadradinho lá do equity que ele investe, tá? Ele tem uma participação societária nesse imóvel hoje de 30%. Ele tinha uma participação de 20% até alguns meses atrás e aumentou agora para 30%. E esse imóvel distribuiu aí R$2,2 milhões em dividendos no último mês. Por isso que ele conseguiu pagar aí um pouco acima da média, tá? E para você entender como é que é a carteira desse fundo imobiliário, ela é dividida em 4 pontos, tá? 52% do patrimônio dele está alocado em CRIs, que são recebíveis imobiliários. 33,7% está alocado em equity, que são as participações societárias em imóveis e empreendimentos, 10,4% está alocado em outros fundos imobiliários e 3,7% é o dinheiro em caixa, tá? Esse fundo imobiliário, cara, é um fundo imobiliário assim bem pequeno mesmo. Por que eu digo isso? Quando a gente fala de CRIs, ele tem 4 CRIs, tá? Quando a gente fala de equity, ele tem ali 2 participações societárias. E quando a gente fala de outros fundos imobiliários que ele investe, são somente 2 fundos imobiliários. Ou seja, é uma carteira bem pequena, uma carteira bem enxuta e por ser uma carteira bem pequena oferece um grande risco também, né? Eu já vou te explicar um pouco mais à frente por que eu acho essa carteira ainda mais arriscada e não só por esse motivo, tá?
Quando a gente está falando dos CRIs que pertencem ao fundo imobiliário, ele tem uma participação ali no Ondas Praia... Perdão, quando a gente está falando de equity, tá? Ele tem uma participação ali no Ondas Praia Resort, em Porto Seguro, tá? E no Macaira Beach Resort, na Ilha do Atalaia, na Bahia também. A participação, como eu falei para vocês, do Onda Praia Resort foi de 20% para 30%, tá? Então são essas duas participações societárias que ele tem na carteira. O Ondas Praia Resort, em Porto Seguro, na Bahia, e o Macaira Beach Resort, na Ilha do Atalaia, na Bahia também, tá? Então são dois empreendimentos aí hoteleiros, né? Que são muito ali beneficiados com a alta temporada. Seguinte, em relação aos fundos imobiliários que ele investe, o primeiro ali, o mais legalzinho, o mais curioso, é o HCTS11, tá? É um fundo imobiliário que investe aí numa área residencial para estudante, ou seja, são residências estudantis, tá? Mais voltado realmente para esse público. É um fundo imobiliário bem interessante, aí não é muito comum, muita gente não conhece, mas pode valer o estudo. Só que é um fundo imobiliário arriscado também, tá? Então o TORD 11 já é um pouco arriscado, ele investe também em outro fundo imobiliário que é arriscado também. Então fica ali mais, assim, digamos, aumenta mais um pouco ali o grau de risco de investir nesse fundo imobiliário, beleza? E em relação aos CRIs que ele tem, cara, me acendeu um ponto de interrogação bem alto na hora que eu olhei isso, tá? Por quê? Ele possui 4 CRIs na carteira hoje, isso já é muito pouco. Se tu pega o IRDM11, tem mais de 20 CRIs aí, né? Só que além dele ter somente 4 CRIs, um desses CRIs é do Macaira Beach Resort, algo que ele já tem participação societária. Ou seja, olha a concentração do risco, né? Ele já tem uma participação societária nesse empreendimento e ele ainda vai lá e compra um CRI desse empreendimento. Ou seja, se esse empreendimento der ruim, ele perde tanto no equity, perde tanto na participação societária, como perde também no CRI que ele tem desse empreendimento. E isso eu não achei muito bom não, tá? Não gostei aí dessa concentração de risco, tá? O outro CRI é do resort, do Lago Parque, em Caldas Novas, Goiás, ou seja, mais um empreendimento aí que é hoteleiro, que depende de alta temporada, tá? Não gosto muito disso também. Grande parte dos investimentos dele, na verdade, estão muito concentrados em resort, muito concentrados na parte hoteleira. Eu gostaria que tivesse uma diversificação maior, tá? Logístico, corporativo, shoppings. Queria que acharia melhor, na verdade, que essa diversificação fosse um pouco mais inteligente, tá? E o outro CRI é em Gramado, Parques, no Rio Grande do Sul, ou seja, mais um empreendimento hoteleiro. E o último CRI é do empreendimento residencial Reserva Ville. Aí já tem um CRI que agora é da área residencial, ou seja, tem uma diversificaçãozinha. Só que são 4 CRIs. Desses 4, 3 são da área da hotelaria e um deles já faz parte de um imóvel que ele já tem participação societária. Ou seja, essa diversificação dos CRIs não é nem um pouco boa na minha opinião, tá? Continuando, tá? Desses 4 CRIs, 3 não possuem nota de avaliação ainda, e um deles possui e tem a nota duplo B, que é o CRI da Reserva Ville, que é o da área residencial. Uma nota duplo B é uma nota bem ruim, tá? Como é que funciona essa avaliação? A avaliação dos CRIs começa ali em C e vai até A. C, muito ruim, B, mais ou menos, mas já é um pouco ruim também, e A, muito bom, tá? Aí começa assim, ó, simples B, muito ruim, duplo B, menos ruim, e triplo B, digamos, quase bom. Aí simples A, bom, duplo A, muito bom e triplo A, excelente. Esse CRI é um duplo B, ou seja, é um CRI ali meio arriscado. O que significa um CRI duplo B? É um CRI que pode ter chances do devedor não arcar com as dívidas, tá? Ficar inadimplente, ou seja, é um CRI arriscado também. Aí olha só, fazendo uma recapitulação, né? 4 CRIs. 3 já são da área da hotelaria. São 3 CRIs bem arriscados, tá? De empresas pequenas, digamos assim. Um desses CRIs é de um imóvel que ele já tem participação societária. Aí o CRI que é diferente, que é de uma área residencial, pô, diversificação, tal, até legal, né? Tem um CRI que é diferente, aí esse CRI tem uma nota duplo B. Pô, então meio que tá um negócio assim meio estranho, sabe? Não é algo muito seguro não, beleza? E recentemente esse fundo imobiliário fez uma subscrição, fez a emissão aí da segunda emissão, desculpa, das cotas, tá? Apesar de ser um fundo novo, ele já teve aí 100% de presença nos pregões, ou seja, todos os dias na Bolsa de Valores ele é negociado, ou compra ou venda, os dois na verdade, né? E já acumula uma alta mais de 30% desde seu início. Ele iniciou ali em abril de 2020, tá? Qual que é a minha opinião sobre esse fundo imobiliário? Cara, se você tem um perfil assim arriscado, arrojado para fundos imobiliários, pode ser legal, pode trazer uma rentabilidade alta. Mas o que você tem que ter noção, assim, cara, o que você tem que analisar é que é um fundo extremamente arriscado. Não é só arriscado, tá? É extremamente mesmo. Como você pode ver, a diversificação dele não é muito grande. É um fundo pequeno, os CRIs estão ligados diretamente à participação societária dele. Ele tem somente 2 fundos imobiliários na carteira. Um desses fundos imobiliários é bem arriscado também, tá? Então eu não vi nada, assim, que me trouxesse um pouco de segurança. No meu perfil, eu não gosto de investir em fundos imobiliários assim. Eu prefiro me arriscar um pouco mais nas ações e não nos fundos imobiliários. Eu prefiro pegar fundos imobiliários com uma maior segurança, tá?
Por quê? Porque o objetivo dos fundos imobiliários, cara, é de trazer uma renda mensal e trazer uma certa segurança para tua carteira. Não é para trazer um boom. Esse boom tu consegue nas ações. Aí, pô, tu vai pegar um fundo imobiliário que tem bem pouco tempo de vida. Tu não sabe, tu não vai ter previsão de rendimentos, tu não sabe se ele vai continuar pagando isso, tu não sabe se esses resorts podem ir à falência, se pode ter uma segunda onda do coronavírus aí e isso prejudicar muito esses empreendimentos. Ele está muito concentrado nessa área do turismo, muito concentrado nessa área da hotelaria. E isso eu não achei nem um pouco legal, tá? Mas é a minha opinião. Então eu te dei agora toda a base de estudo para você chegar na sua própria conclusão se ele é bom ou não, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.